Olá, graça e paz. Dando continuidade aos nossos pequenos textos, grandes verdades, veremos Lucas 18, de 18 a 30, Camelo e a agulha. Certo homem importante lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há bom ninguém que a não ser um que é Deus. Se você conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência, disse o homem. Ao ouvir isso, disse Jesus: Falta-te, porém, uma coisa. Vai e vende tudo o que possui, dê aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Ouvindo isso, o homem ficou triste, porque era muito rico. Vendo entristecido, Jesus disse: Como é difícil aos ricos entrarem no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ao ouvirem isso, perguntaram aos seus discípulos: Senhor, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: O que é impossível para os homens é possível para Deus. Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo o que nós tínhamos para seguir-te. Jesus disse: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou mãe, por causa do reino de Deus, deixará de receber mais, e na vida eterna, na vida futura, a vida eterna. E na vida futura, essa vida eterna. É interessante que tudo começa com uma pergunta. A pergunta daquele homem foi exatamente essa, né? Senhor, o que é que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Conceito judaico de que o judeu era digno, ele herdava, ele não conquistava, ele herdava o reino de Deus. E aí, diante dessa pergunta, a primeira coisa que Jesus nos mostra muito claro nisso: a salvação está além do alcance humano. A salvação só é possível para Deus. É por isso que enfatizamos tanto que a salvação ela é pela graça. Graça é um favor imerecido. Graça é algo que eu e você não podemos pagar. O preço é muito caro, tão caro que Jesus pagou com a sua própria vida. Portanto, salvação só em Jesus. Mas há uma nova obediência que não cancela a antiga, mas se constrói sobre ela. Ou seja, não é porque nós vivemos pela graça que nós podemos matar, que nós podemos roubar, que nós podemos adulterar, que nós podemos... Não, nada disso. A graça não anula isso. A graça nos dá força para cumprir isso. Não por obrigação, mas simplesmente por amor. Isso é a graça, é o que a graça faz. A salvação, a entrada no reino de Deus, a recepção da vida eterna, tudo isso está integralmente relacionado com o ato de seguir a Jesus. Assim, esta passagem afirma uma elevada cristologia. Jesus é o único agente de Deus através de quem se deve expressar obediência a Deus. Ou seja, só a Ele toda honra, só a Ele toda glória, porque Ele é o agente da salvação de Deus, Jesus Cristo. A vida de fé ela é definida em termos de lealdade à pessoa de Jesus. Esta lealdade precisa ultrapassar a lealdade da família, da tradição e das propriedades. Aquele homem, ele conhecia os mandamentos, ele vivia os mandamentos, ele se esforçava para cumprir os mandamentos, mas lhe faltava o essencial. E o essencial era amar a Deus sobre todas as coisas. Nós cristãos somos chamados para duas coisas: amar e servir. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E o segundo, servir a Deus e servir ao próximo. Esse homem, pelo seu amor ao dinheiro, ele servia mais ao dinheiro do que a Deus. E quando Jesus falou que ele tinha que largar isso, ele não conseguiu. Note o seguinte: Deus não pede que todos façam isso. Agora, se isso for um problema para a sua vida, ele vai te pedir isso. Por isso, não comece a demonizar o rico. Não, não é nada disso. A gente precisa demonizar é o espírito das pessoas. Os que procuram adquirir galardões como governantes, eles encontram seus caminhos
obstáculos que são às vezes intransponíveis. A busca do poder é muito complicada. Os discípulos de Jesus, como Pedro, que aceitam o milagre da obra da salvação operada por Deus e correspondem à obediência radical, recebem a certeza de obterem os galardões do reino. Esses são oferecidos gratuitamente a todos os discípulos e são para esta vida tanto quanto para a próxima. O reino de Deus começa aqui. O reino de Deus é aqui, mas ele é futuro. O reino de Deus já foi, é, mas ainda virá. O reino de Deus é hoje, quando você recebe Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Mas o reino de Deus só virá na plenitude, na segunda volta do Senhor Jesus. E por último, as propriedades e o que elas representam podem ser um grande obstáculo para uma obediência, para uma obediente reação ao siga-me de Jesus. Por isso, cuidado. É mais fácil um rico, apegado ao dinheiro, apegado aos bens, é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que eles entrarem no reino dos céus. É onde está o coração. Que Deus te abençoe, tenha um bom final de semana. Espero você domingo no YouTube, PIC Taguatinga, 19 horas para o nosso culto. E segunda-feira, às 19 horas, estarei de volta aqui para a gente ter mais um desses papos agradáveis. Que Deus nos abençoe. Fique em paz. Bom final de semana.